o poder e o impacto ainda não estudado em Portugal que as fake news têm no processo político. Ainda não estudado em Portugal, mas já estudado em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que viveram isto neste último processo eleitoral. E eu, quando ontem preparava isto, li de facto uma notícia extraordinária que partilho convosco. Durante o período da campanha eleitoral norte-americana, algumas das fake news mais promíquas do ponto de vista da distribuição tiveram 2 milhões de partilhas, por exemplo, em redes sociais. Por exemplo, o famoso Pizzagate, mas outros sobre Hillary Clinton e Donald Trump. 2 milhões. No mesmo período eleitoral, a notícia mais vista do New York Times teve 340 mil partilhas. Ou seja, mostra o poder que isto tem e que nós não estamos preparados para o absorver. É um poder enorme. Aliás, quando perguntavam ao novo presidente norte-americano porque é que ele usa o Twitter, é porque dá um poder enorme não haver nenhuma espécie de intermediário. Eu escrevo, levanto e escrevo o que eu quiser. Ninguém me vem perguntar, ninguém me faz a pergunta sequer. Eu escrevo o que eu quiser. E nós compreendemos isso, nós vivemos isso, todos nós, ou muitos de nós, teremos Facebooks, Twitters, etc., vivemos isso. Mas na verdade, por trás desta percepção está mais uma vez a lógica dos intervenientes políticos quererem furtar-se aos intermediários. Fazem perguntas. É incómodo. Assim eu digo o que eu quero diretamente. Não preciso ninguém fazer-me perguntas. Mas o que é que quer dizer com isso? Não, eu digo e está dito. Depois interpretem como quiserem. Façam o que entenderem. Passem nas televisões. Depois interpretem. É muito mais fácil. E nós não percebemos que é por isso que se utiliza isto. E não só por a questão, chega mais depressa às pessoas. É verdade. Mas a grande verdade é que não há intermediários. Eu posso estar na praia, apanhar sol e pensar o que é que eu vou dizer hoje sobre a situação política portuguesa. Vou atacar o Jorge Castelo e o professor Jaime Nogueira Pinto. E estou na praia a apanhar sol. Era algo impensável. Que eu tinha que estar com o jornalista à frente, a dizer, vou atacar por aí, tinha que estar de gravata, de fato, explicar tudo. Agora não. E é esta lógica das fake news que nascem, que se desenvolvem, e este sim, e aí estamos de acordo, para fecharmos o círculo, altamente pernicioso. E por isso eu termino como comecei. Reparem, hoje as fake news distribuem-se nos nossos Facebooks a uma velocidade milagrosa. Por exemplo, era capaz de surgir uma notícia no Facebook hoje a dizer André Ventura ataca o professor Jaime Nogueira Pinto, o que todos vocês viram que era mentira e viram que não era verdade. Mas as pessoas partilhavam, 1, 2, 3, 4. Quando nós víssemos, já estava partilhada em não sei quantos sítios. E nós é que tínhamos que desmentir, nós é que tínhamos que ir atrás do prejuízo. Mas a verdade é que as fake news são perniciosas. Porque nos levam à negação e à defesa permanente, mas sobretudo porque são capazes de convencer em períodos de grande turbulência noticiosa, em que as pessoas não têm a mesma capacidade analítica. E são vários os períodos pré-eleitorais, os períodos pré-grandes eventos, exposições universais, grandes jogos de futebol, grandes eventos políticos, grandes eventos partidários. As fake news crescem como tudo. Porquê? Porque as pessoas não têm a mesma capacidade analítica de seriação. Recebem e assimilam. E este é um grande desafio para a nossa democracia. As consequências dessas fake news, mesmo do ponto de vista jurídico, quais as consequências, o impacto que essas fake news têm no processo de decisão, porque reparem, nós depois podemos dizer, essa notícia era falsa, mas a eleição já foi. Ninguém vai voltar atrás com isso. Essa notícia não funcionou, bom, mas a notícia era essa. Já ninguém vai voltar atrás com isso. E nós vamos ter que nos preparar para isso. E quando vos digo preparar, digo-vos que o Jorge faz isso muito bem, mas nós temos olhado para vários pontos comuns de análise, vários países, e o que nós notamos é que há um aumento cada vez mais gradual deste tipo de situações em momentos-chave ou pré-chave. E, portanto, nós vamos ter que começar a viver com isso. E o que é que eu quero dizer quando nós temos que começar a viver com isso? É precisamente isto. É chamar mais uma vez à nossa responsabilidade. Nós só vamos viver com isto e devemos viver com isto porque devemos ser também cada vez mais responsáveis na análise como observamos o processo das fake news, mas no próprio fenómeno político como um todo. E por isso eu gostava de terminar como comecei. Nós podemos atacar as fake news e dizer que elas são miseráveis no mundo em que vivemos hoje. Podemos atacar a comunicação social e dizer que ela é desonesta intelectualmente no mundo em que vivemos hoje. Podemos atacar o quadro político dominante e a Europa em que temos e dizer que asfixiam tudo com uma estratégia deliberada para criar confusão e para se manter no mesmo mainstream político. Mas eu deixo-vos esta questão. Será que não temos nenhuma responsabilidade nisto? Será que é tudo dos outros? Será que a culpa é toda dos outros? Será que nós não somos participantes nisto? E, na verdade, não é também este, de alguma forma, o mundo que nós queremos? É uma questão que deixo e que penso que poderá ser também respondida depois.